Agora eu quero chamar para vocês que essa pessoa foi qualificada como uma das top producers da agência total dos Brazilianaires, um conglomerado de agências que é os Brazilianaires. E é com muito prazer, e ela vai contar a história dela aqui, contar um pouco da jornada, que eu chamo e eu quero que vocês recebam com muito entusiasmo, Jussara Lima! Hoje eu acordei com o pé direito e resolvi agradecer por cada feito. Olha onde eu tô, Deus é perfeito. Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Um dia eu sonhei com tudo isso aqui. Se não aconteceu, ainda tá por vir. Tô na minha vibe, numa boa, eu sei que vou chegar. O que é meu, ninguém pode. Boa tarde a todos. Quero começar primeiro honrando a Deus por eu estar aqui, ao Senhor da minha vida, ao Senhor da minha casa. Impossível subir nesse palco e não honrar a Ele. Eu vou apresentar para vocês a minha família, que eu também quero honrar eles. Por quê? Eu não sei se acontece só lá na minha casa, mas tem dias que a gente acorda mal-humorado, estressada, né, meninas? Tem dia que a gente não acorda muito bonitinha. E sabe quem segura o tranco? A nossa família. Porque eles conhecem a melhor versão e a sua pior versão. Então eu quero honrar a eles. Leonardo, meu marido, o amor da minha vida. Ele é o sócio da minha vida, sócio da empresa, é responsável pelo marketing, é responsável pela implantação da inteligência artificial na nossa empresa. As minhas princesas, Valentina e Liz. Valentina, super inteligente, calma, e Lizinha, energia em pessoa. Eu não sei de quem falaram que menino tem mais energia que menina. Certamente não conhece Lizinha, porque é energia em forma de criança, né, amor? Eu quero falar agora com as mãezinhas, futuras mães, papais também. Eu quero fazer uma pergunta. Será que essa carreira realmente é para quem é mãe? Será que realmente dá para ter uma agência milionária e ser uma mãe presente? Será que dá para a gente conciliar os dois? Ser uma mãe presente e ter uma carreira de sucesso? No final da apresentação, vocês vão responder isso aqui comigo. E aí eu quero falar sobre uma história de uma mulher nordestina. Quem é do Nordeste aqui? Pernambucana, que ela tinha 3 filhos e foi para Brasília. Com 3 filhos, mãe solteira. Trabalhava em 3 empregos. E uma vez ela teve que deixar a filha dela com uma pessoa que cuidava. E a pessoa esqueceu o bebê dela no quintal da casa. E a criança teve insolação. E a mãe, quando chega para pegar a criança, pega o bebê, vai para casa aos prantos. E quando ela chega em casa, ela chora porque ela não tem escolha. Porque no outro dia, ela vai ter que deixar lá. Porque ela não tem rede de apoio. Ou ela trabalha, ou ela trabalha. Ela é mãe solo. E essa criança, e esse bebê, quando ela cresce e se torna uma criança, ela tem pavor de ir para a escola no Dia dos Pais, porque ela não tem pai. E toda vez que ela vai para a escola, ela volta chorando, ano após ano. E toda vez ela chega, mãe, cadê meu pai? Minha filha, seu pai infelizmente sumiu pelo mundo. E a mãe sofre e a filha sofre. E essa criança, ela cresce. E ela se torna uma mulher. E o único desejo que essa mulher tem é de ter uma família. De ser uma mãe presente. Coisa que a mãe dela não tinha escolha. A mãe dela não pôde ser. E ela tem um sonho de ter marido. Que a mãe nunca pôde ter. E agora eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Jussara Lima. Eu sou esse bebê que foi esquecido no quintal. Então, tem como voltar? Como é que quem palestrou aqui pode me ajudar? Erros dos bastidores. Ah, tá. Essa foto aqui, gente, é a materialização de um sonho de criança. Quando eu era criança, que me perguntavam, o que você quer ser? Sabe o que eu falava? Eu queria ser mãe e casar.
Porque quando eu era pequenininha, tudo que a gente passou ficou registrado na minha mente. Eu não queria viver a mesma coisa com as minhas filhas. Eu queria fazer diferente. E aí, a vida acontece, as distrações vêm. Eu vou trabalhar, caso com o maravilhoso do meu marido ali, gatão, moreno. E aí, o que acontece? Eu esqueci o sonho de criança. Comecei a trabalhar, terceirizava a educação da minha filha, que eu só tinha uma. Aí Deus, Ele é pai, né? Ele é tão maravilhoso que Ele falou, minha filha, vou te levar lá para os Estados Unidos para tu lembrar do teu sonho. E aí Ele me manda para cá. E quando eu chego aqui, eu olho a casa, eu olho a criança, eu terceirizava minha casa e a educação das minhas filhas. Gente, que desespero. Aí minha filhinha nasceu aqui com 1 mês nos Estados Unidos, né? A Lizinha nasce. E eu tinha um bebê, uma criança e uma casa. Gente, eu chorava todos os dias no primeiro ano. Todos os dias eu falava para esse homem, o que é que você veio fazer neste lugar? E ele não queria voltar para o Brasil. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que resolver esse problema. O problema está aí, eu não vou me afundar nele. Ou eu ia me afundar no problema, ou eu ia resolver o problema. Sabe o que eu fiz? Eu fui estudar para ser mãe. Sim, eu fui fazer curso. Eu fui fazer curso para aprender a cuidar do lar. Afinal, eu já tinha estudado para tanta coisa menos importante, por que não eu ia estudar para o meu principal ministério nessa terra? Eu fui estudar. E aí, o que aconteceu? Eu descobri um dom. Eu amo cozinhar. Para quem me conhece sabe, amo cozinhar. E eu não fritava um ovo. Porque eu não via, pequenininha, isso na minha casa. Não porque minha mãe não queria, porque ela não tinha escolha, porque ela tinha que trabalhar muito. Mas ela tinha um sonho, que era fazer com que os filhos estudassem para que eles tivessem uma vida diferente. Para que eles pudessem ter escolhas. E o sonho da minha vida era que os 3 estudassem e que a única filha, mulher, se casasse. E aí o que acontece? Os filhos veem, o que os filhos fazem? As minhas 2 amam cozinhar, inclusive elas estão na aula de culinária, porque elas amam tanto, tanto. E aí o que acontece? Viver a maternidade loucamente, porque quem é mãe aqui sabe, né? A gente vai do amor à loucura em segundos, né? Em segundos. E aí viver a maternidade. Só que meu lado profissional gritava, porque desde os 16 anos eu trabalhava. E aí quando a minha filha estava com 1 ano, eu falei, vou trabalhar. Aí peguei a pequenininha e fui colocar numa escola americana. Gente, eu não sei se todas as escolas acontece isso, mas nessa aconteceu. A minha filha chorava da hora que ela chegava até a hora que ela ia sair. Ela chorava o tempo inteiro. Aí a gente olhava as câmeras, o meu marido pegou e ligou lá, falou, minha filha está chorando, não tem nem 1 ano. Aí ele pegou e falou assim, a menina falou assim, não, ela tem que se acalmar sozinha. Oi? Uma criança de 1 ano se acalmar sozinha? Gente, aí eu falei para meu marido, vamos buscar, não vou mais trabalhar, não vou. E quando eu chego na escola, para completar, ela tinha alergia àqueles lencinhos umedecidos. Aí a gente levava de água. Sabe o que aconteceu? Eles não trocaram o lenço. A menina ficou na carne viva. Gente, ela chorava tanto, e ali, bum, bateu um play. É como se eu tivesse voltado e minha mãe falando, por falta de escolha, minhas filhas. Minha filha, você passou por tanta coisa que você não precisava. Naquele momento, era inconcebível na minha mente trabalhar em trabalho convencional. Não tenho nada contra quem trabalha em trabalho convencional, mas para mim, ali não cabia mais. Eu não podia mais bater ponto, porque eu não ia deixar minha filha passar por isso de novo. Eu não podia bater ponto, eu tinha que ter flexibilidade de horário. Ainda queria ganhar bem, ainda queria viajar pelos Estados Unidos, porque até então eu só estava sobrevivendo, só pagava conta. Então eu queria que fosse diferente. Só que sabe o que acontece? Eu não conhecia ninguém da Five Rings por 4 anos. Nenhum agente financeiro fez o convite para mim. Eu não vi nenhuma propaganda de patrocinado na internet. 4 anos eu deixei de poder viver isso aqui. E aí eu fui viver minha maternidade maravilhosa, mas o meu lado profissional gritava, eu queria algo a mais. E aí a Cacau foi usada como canal de bênção na minha vida. Cadê Cacau? Ah, tá aqui. Foi usado como canal de bênção. Ela me apresentou a carreira. Gente, quando eu vi o cenário
que eu falei, meu Deus, eu vou ter flexibilidade de tempo, eu vou poder ficar com as minhas filhas, eu vou ganhar bem, eu vou ser reconhecida, e ainda vou viajar de graça com direito a levar o gatão aqui. Falei, gente, ali eu tomei uma decisão. Decisão muda destino. Ali eu tomei uma decisão. Eu vou fazer isso aqui até dar certo. Sabe por quê? Eu não escolhi ser mãe de primeira infância. Eu escolhi ser mãe na fase de adolescência. Eu escolhi ser mãe na fase quando elas casarem. Eu escolhi ser mãe quando eu for avó também. E para eu viver tudo isso, o que acontece? Ficou pouquíssimas opções. Por quê? O nível de exigência estava muito elevado. Eu não conhecia uma carreira igual a essa. Não conhecia. E aí eu tomei a decisão. Só que nem tudo são flores, né? E eu gosto de trabalhar com a realidade. Meu primeiro desafio, eu não tinha inglês. Eu não tinha inglês, eu não tinha experiência, mas sabe o que eu tinha? Muita força de vontade. Desistir não era opção para mim. E eu falei, esse gigante, ele vai cair. E aí, não passei de primeira, não passei de segunda, passei de terceira. E eu falava para o meu marido, se eu tiver que fazer essa prova 10 vezes, eu vou fazer. E aí, fiz. E, gente, eu levava para tudo quanto era lugar o material para eu estudar. Deixava a casa para limpar, a louça para lavar. Quando desse, dava, eu ia lá e limpava. Passaram-se um ano. Um ano exatamente. Ano passado eu estava aqui em uma dessas mesas aqui. Eu vou dar a primeira chave que virou para mim. Esteja em ambientes como esse. Veja os números de pessoas que estão aqui. Porque se a gente consegue, vocês também conseguem. Ano passado, qual que é a diferença, Ju, dessa Jussara de um ano atrás, que estava recebendo o Blue Jack aqui? Eu tinha 60 mil de produção. Hoje eu venho para cá com mais de 3 vezes esse valor. Mais de 200 mil em produção. Uma mãe que ficou 4 anos em casa, limpando casa, cuidando de criança, que é maravilhoso, que é meu principal ministério. Essa Jussara aqui, gente, ela investia muito pouco no principal patrimônio dela. Vai ser uma outra chave que eu vou dar para vocês. O principal patrimônio de vocês é vocês. Sim, vocês vão ter que investir em autodesenvolvimento, mentalidade. Ou tua mente te constrói, ou ela te destrói. Vai ter que investir, vai ter que tirar travas. E nessa época eu era cheia de crença. Eu era cheia. Meu Deus, dava até taquicardia quando eu vi o povo aqui subindo, falando dos números. Eu falei, meu Deus, como é que uma pessoa consegue vender isso tudo? Eu trabalhei com mentalidade. E outra coisa, gente, números. Veja números. Os números, eles não mentem. Eles vão te dizer onde é que tu tá. Tu tá prospectando pouco? Tu tá ligando pouco? Tu tá mandando pouca mensagem? Vai ter que ver os números, vai. E quando eu vi, eu falei, meu Deus, tá ruim, hein? Tá muito ruim. Então não importa aonde vocês estão hoje, vai importar amanhã, quando vocês saírem daqui. O que é que vocês vão fazer com tudo isso que vocês aprenderam? É isso que importa. Primeiro ano, gente, eu tive pouquíssimo resultado. Só que eu tive uma escolha. Eu trabalhei 2 dias e meio só. Somente 2 dias e meio. E aí, depois de tudo isso, eu volto hoje com 5 viagens totalmente ganhas. Como assim, gente? México, Orlando, cruzeiros para Bahamas, Arizona, Las Vegas, meu Deus. Lembra do sonho? Uma coisa que minha mãe me ensinou. Jussara, sonhe. Sonhe e trabalhe para você realizar.
E aí, ano passado, eu fui Top Producer 2024 da agência da Nath. Nos últimos 12 meses, fui Top Producer da Nath. E quero agradecer a minha agência Boss, porque hoje eu estar aqui é um pouco de cada um de vocês. Quantos líderes transbordam na nossa vida? Tá aí uma agência que transborda. Quando eles sobem, não é para falar somente de número, não. É para doar. Eles ensinam. O que a Nath subiu aqui, gente, foi o que ela me ensinou. Porque um ano atrás, eu falava assim, Nath, pelo amor de Deus, eu não estou vendendo. Nath, pelo amor de Deus. Um ano, gente, nessa época aqui. Nath do céu, deve estar acontecendo alguma coisa comigo. Outra coisa, muita gente me conhece de patrocinado, tá? Muita gente me conhece de patrocinado. Vou dar outra dica que meu tempo está correndo, meu Deus do céu. Olha só, patrocinado é uma média de 1 ano para dar retorno. 1 ano. Eu investi muito. Sabe qual que foi meu erro? Ir para o patrocinado sem horas de voo. Ju, você não está dizendo para não ir no patrocinado? De jeito nenhum, vocês devem ir, tá? Devem ir, mas vão com horas de voo, vão com experiência. Não deixa para ir se vocês não estão com experiência, vão perder dinheiro. Ah, gente, o tempo está corrido aqui, vai ser rapidinho. Ó, escolhi um negócio com liberdade geográfica de tempo, transformei minha história em conexão com outras mães e eu não uso digital como alavanca, tá? Deixa eu te falar, muitas pessoas aqui já ficaram tristes comigo. Não sigo, não acompanho, porque o Instagram para mim é business, é loja, abre e fecha, domingo fecha 24 horas. Não é lazer. Para mim, não. Pode ser que um dia seja, mas para mim, não. Então, hoje eu vivo a maternidade com as minhas filhas. Posso tomar banho de chuva, posso viajar com as minhas filhas. E falar para vocês, filhos não são desculpas. Filhos são motivos. Filhos são porquês. Aqui é um pouquinho de eu trabalhando, eu trabalho em casa com as minhas pequenas, treinamento, às vezes trabalho no closet, porque às vezes não dá para fazer na casa, levo em atendimento presencial, estou fazendo Zoom, estou sempre com elas. E vocês lembram da nordestina? Quero apresentar a vocês a minha mãe. Hoje ela tem 73 anos e nessa foto aqui realizou o sonho dela, os 3 filhos estudados, a filha casada e hoje eu tenho escolha, assim como meus irmãos. E aí, vou passar aqui rapidinho para vocês não acharem que eu fantasiei demais, né, com a minha história. Outras mulheres que estão aqui, que são excelentes mães e estão fazendo business. Marina Couto, primeira brasileira da empresa. 25 milhões. Sim, vocês não escutaram errado. R$25 milhões. Hoje, se nós estamos aqui, é por conta do Gustavo e por conta da Marina. Que isso, eu não tenho dúvida que foi projeto de Deus para ele impactar tantas vidas. Natália, da Boss, Natália, nem vou contar a história dela que eu ia contar, mas já contou, né, Nath? Natália era cliente, virou dona de uma agência milionária, vendeu 3 milhões. Gratidão. A Nath muitas das vezes acreditou mais em mim do que eu mesmo. A importância de líderes na nossa vida. Cacau, gratidão, honro a sua vida, porque você me apresentou. É igual o Phil falou, gente, independe se você gosta ou não. É princípio, honra. Quem quebra princípio, se quebra no meio. Raquel, vendeu $181 mil nos últimos 12 meses. Blackjack com 2 bebês em casa. Mila Campelo foi uma das primeiras que inovou indo para o online. Hoje mora no Brasil, gente, olha que maravilha. Recebe dólar e mora no Brasil. Arrasou. Fabi parou 2 anos, se tornou Black em 1 ano. Fabi, gratidão por toda a ajuda que você me dá. Gratidão. Mike Wilker. Ele está na sala? Ai, meu Deus, eu vou tentar meu inglês, gente, rapidinho. Ele está na sala? Mike Wilker? Thank you so much. Today, I live my American dreams. Thank you so much. A importância da gente abrir a boca. Isso aqui, eu fiz um treinamento. Diga, rapidinho, pode? Para finalizar? Eu fiz um
um treinamento de comandos mentais. Gente, vendas é energia, tá? Vendas é energia. Eu estava ali pulando antes de entrar aqui. Por quê? Para ativar a energia, elevar a energia. Eu estava dando justamente um treinamento falando sobre energia e gatilhos mentais. A Emily estava na sala. Naquele momento, ela estava usando o filho dela como desculpa. E eu falei uma frase: filhos não são desculpas, filhos são motivos. Em 15 dias ela passou na prova. Em janeiro, ela começou. E aqui está desatualizado, tá? Porque hoje, ontem ela pegou a Purple, $134 mil de vendas. Todas as mãezinhas, Nancy, Lidiane, Carol, as meninas de Orlando da minha agência. E agora, para finalizar, eu quero apresentar para vocês as minhas filhas, que são os meus motivos. E não é só nós somos um time, Léo. Nós somos um time e esse é o meu primeiro time. E agora eu quero falar com as mãezinhas. As mãezinhas que estão aqui, eu vou pedir para vocês se levantarem, todas as mães. Futuras mamães também, tá? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essa carreira, realmente dá para conciliar ser mãe com excelência e ser uma profissional com excelência? Sim. Então, eu quero falar para todas vocês. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Essa carreira é a maior carreira que existe nos Estados Unidos para quem é mãe. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns, Jussara. Posso fazer um vídeo? Posso fazer só um vídeo? Rápido, Vamos. super Fazer um rápido. vídeo? Pode? Super rápido. Gente, eu vou fazer um videozinho rapidinho com vocês e eu vou perguntar assim, o que a nossa comunidade veio fazer aqui nos Estados Unidos? Vocês ligam a lanterna, por favor? E aí eu vou falar, o que a nossa comunidade veio fazer nos Estados Unidos? E vocês vão falar, revolucionar. Tá bom? Então vamos lá. Cadê, meninas? Vem cá, vem cá. Vai, pode. Rapidinho. Estamos aqui dando um treinamento para quase 1000 brasileiros. E eu vou perguntar para eles o que a nossa comunidade brasileira veio fazer aqui nos Estados Unidos. Obrigada. E resolvi agradecer por cada feito. Olha onde eu tô, Deus é perfeito. Gratidão, Eu Jussara, tive medo, menina. mas eu fui com medo mesmo. Um dia eu sonhei. Dá ou não dá para fazer esse business sendo mãe? Ou pai? Filhos não são desculpas, são motivos. É a razão para você fazer com mais excelência. Parabéns, Jussara.